estava programado, imaginava que isso fosse acontecer. Obrigada, queridos amigos. Aquilo que nós queremos, nós da espiritualidade queremos e desejamos para vocês, é que vocês compreendam em todo o tempo quem vocês são, quem vocês, poder que vocês têm, e que em todo momento nós também estamos ao lado de vocês para ajudar vocês diante das dificuldades. Nós não somos, as dificuldades de vocês não estão ocultas diante dos nossos olhos, ou são indiferentes para nós, muito pelo contrário. A única coisa que precisa para que esse intercâmbio de auxílio possa acontecer é que vocês sejam sinceros o suficientes diante daquilo que vocês precisam e diante das dificuldades que vocês têm. E nomear essas dificuldades é importante. Quando você fala, eu tenho medo, você está sendo sincero de acordo com aquilo que você crê, que você vive diante da sua consciência. Nós só podemos ajudar vocês através desse nível de sinceridade. Porque através desse nível de sinceridade, nós... Medo em quê? Medo por quê? Como? É trabalhar terapeuticamente também esses medos. Então, quando você escuta aquilo que você tem para viver e aquilo que você, onde você está, pode ser que naquele momento que você escute isso, você se sinta como alguém diante de um deserto, como alguém que não consegue imaginar caminhos. Só que os caminhos, eles são criados quando você, mesmo estando no início desse deserto, já consegue se enxergar no final. No início desse deserto, você pode estar em farrapos, pode estar nu, pode estar com as roupas maltrapilhas, mas quando você se olha para frente e se enxerga após esse deserto, essas areias, e você enxerga lá na frente, vivendo a sua outra realidade, naquele momento você cria uma ponte que te conecta à realidade atual, à realidade futura. E muitas vezes vocês se preocupam com o como se encontrar e criar uma estrada que chegasse até a realidade que vocês sonham fosse obrigação de vocês, e não é. Pelo contrário, vocês atrapalham e vocês inviabilizam. Porque o que faz o peso acontecer não é o tamanho dos sonhos de vocês. Que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas os meus sonhos são muito grandes e é muito difícil chegar lá. Não. O difícil está em você querer criar uma estratégia ou caminhos que te levem até aquele lugar. Porque é difícil somente porque não é obrigação de vocês, não é a função de vocês. O caminho que vocês precisam é, eu quero chegar lá, eu mereço chegar lá, eu posso chegar lá, eu devo chegar lá, é lá que eu vou me satisfazer, é lá que eu vou estar 100% me sentindo próspero, abençoado, é lá que vai satisfazer o desejo do meu coração. É isso que vocês precisam, porque esse sentimento de satisfação é que vai fazer com que Deus, a espiritualidade e todas as conexões sejam feitas. Porque quando você olha para aquilo que você quer viver, mesmo estando no deserto, você já respondeu a sua pergunta. Você já disse para nós, é possível, eu quero, eu posso. Porque você já se viu. Só que muitas vezes vocês erram e vocês pecam quando vocês olham e vocês ficam pouco tempo na visão, pouco tempo na informação. Porque essa informação, ela precisa de tempo para ser estruturada. Mas quando, muitas vezes, nós começamos a intervir na vida de vocês para auxiliá-los, vocês já estão olhando para as dificuldades, vocês já estão desfocando. E aquilo que estava sendo criado perde a força.
e fica como inoperante. No mundo espiritual existem inúmeros cemitérios de sonhos e de projetos que foram abortados no meio do caminho. Pessoas que se achavam em dificuldade, pessoas que achavam que era impossível. Existem vários, existem múltiplas e múltiplas dimensões somente com aquilo que poderia ter sido, aquilo que deveria ter sido, aquilo que alegraria ter sido. E é lamentável que seres como vocês, que apesar de não terem consciência de quem são, a falta de consciência de vocês não tira, ou não diminui, ou não inviabiliza, ou não cancela, ou não anula quem vocês são. Porque vocês são, assim como nós. Vocês são filhos. Vocês são parte do todo. E se você, como parte do todo, está feliz e satisfeito, todo o todo está feliz e satisfeito. Porque a satisfação completa é quando todas as partes estão satisfeitas. Todas as partes estão integradas. Aí que quando ela falou da gota, isso significa. A sua gota é importante porque a sua gota faz parte do oceano. E o que é o oceano? Se não são infinitas e milhares de gotas? Infinitas gotas. Cada gota é com um só propósito, com um só objetivo, formando o todo. Então, vocês precisam lembrar que são gotas importantíssimas, gotas de um todo. Porque o que é o todo? Todo é um conjunto de gotas. Deus está em todos, Deus está em tudo. Porque Deus é um conjunto de gotas que formam esse oceano. Então, no momento do desejo, do sonho, dos objetivos, dos propósitos, das promessas, o erro está nos sentimentos. Que quando vocês acessam tudo aquilo que vocês têm para viver, o que vocês querem, ou quando vocês se colocam na função de cocriação, de cocriadores, vocês permitem que esse sentimento que é humano, esse sentimento que foi criado, foi de diversas formas e maneiras e momentos reforçado em vocês de dor, de sofrimento, de descaso, de desalinhamento. Esses sentimentos, eles cresceram tanto dentro de vocês como uma floresta, que hoje até o ar é rarefeito, é difícil de respirar ali dentro. Porque não são árvores boas, são árvores de dor, são árvores daninhas, são árvores que sugam e desestruturam o solo. Por isso é tão importante. Por isso que é tão importante mudar a estrutura e a paisagem espiritual da vida de vocês. Retirar cada uma dessas árvores e olhar para a raiz dessas árvores e olhar com consciência para a raiz dessas árvores, que foi alimento para vocês durante muito tempo. É como se vocês tivessem bichos, tivessem colônias de bichos, estruturas no corpo de cada um de vocês. O tempo foi passando, essas estruturas foram sendo criadas, e foram se multiplicando e foram se desenvolvendo. Hoje você não consegue mais nomear um medo, porque são uma família de medos, um universo de medos. Cada um desses medos, eles estão com raízes no campo energético, vibracional, mental, espiritual, sugando aquilo que vocês têm de bom, para manter vivo aquilo que eles têm de ruim. É no sorriso de vocês, é nas alegrias de vocês, que essas
famílias, de colônias de sentimentos ruins, de pensamentos ruins se multiplicam. Porque todas as vezes que vocês dão um sorriso diante de uma visão espiritual de algo que vocês querem viver, é justamente aí que essas energias, esses bichos, eles se alimentam. E que toda vez que eles puxam, eles sugam, vocês olham para a dor como se eles estivessem esperando o momento do pensamento bom, do sonho, do desejo. E automaticamente, quando vocês pensam, suga. E automaticamente, quando suga, dói. Quando você olha para a dor e quando você olha para a dor, eles estão mais fortes, você é mais fraco. E aí os cemitérios, que eu falei. Muitos cemitérios. Vocês têm todo o apoio que vocês precisam para tudo. Vocês têm amigos que vocês podem contar. Vocês têm toda a espiritualidade. Toda a espiritualidade, porque nós também passamos por esses desafios. Nós também estivemos aí onde vocês estão. Então, quando vocês choram, quando vocês falam que dói, nós sabemos que dói. Porque nós também sentimos dor. Jesus, Sananda, sabe disso. Está aqui, sabe disso. Também ora por vocês e olha por vocês.